gente, acabei de descobrir, não sei o que aconteceu, que eu gravei a aula toda e o vídeo por alguma forma não estava gravando, havia sido interrompido. Então, eu vou lá retomar da onde tinha parado o outro vídeo. Por isso que vocês vão receber 2 videozinhos aí. Ele estava falando o outro vídeo parou no seguinte: qual a forma de fazer a doação? Por escritura pública, por instrumento particular ou doação verbal. Então, o que acontece? Qualquer uma das formas. Vou doar a guitarra do Elvis. Instrumento particular. Vou lá, faço um instrumento de doação, contrato de doação, perfeitamente válido, não tem problema nenhum. Posso doar a minha casa por instrumento particular? Bom, aí a gente volta para a lei. O que acontece aqui neste caso? Para fazer a transmissão de bens imóveis, a lei exige escritura pública. Logo, tem que ser uma doação por escritura pública. Então, depende do bem que você vai doar, não vai valer por instrumento particular. Vai ter que ser a doação por escritura pública. Imóveis a gente já sabe que tem que ser assim, porque para o registro eu vou precisar da escritura, então não tem jeito. Faço um instrumento? Faço, mas depois vai ter que vir a escritura. Não tem problema nenhum. Posso doar verbalmente? Posso, desde que 3 requisitos aqui para doar verbalmente. Bens de pequeno valor, haja a entrega do bem e seja bem móvel. Não existe doação verbal de bem imóvel. A casa é sua, tome ela lá. Não existe. Entendeu? Então, vou doar uma cadeira gamer. Um bem de pequeno valor. Não tanto, mas já entrego na hora. E ela é uma cadeira, é um bem móvel, não tem problema nenhum, entendeu? Então, quais as formas? Se a lei exigir escritura pública para a validade do ato, como é a transmissão de bens imóveis, tem que ser por escritura pública. Senão, o contrato de doação tem total validade, o instrumento particular, e a doação verbal, nesses casos de pequeno valor, tradição imediata e bem móvel. Beleza? Agora, vamos para o seguinte: nulidades e anulabilidades. Pode um ascendente doar um bem para um descendente ou para um cônjuge? Pode, com certeza. Porém, vai ser considerado adiantamento de legítima, adiantamento de herança. O que isso significa? Tenho 2 casas, doei uma em vida para o meu filho. Quando eu falecer, na hora de fazer a partilha dos bens, vai ser considerado, tinha direito a tanto. Opa, já recebeu esta casa, então isso aqui fica como parte da sua herança já recebida, entendeu? Tem uma exceção a isso? Tem, mas vamos entender o que se segue aqui, para a gente voltar a entender a intenção. Olha só qual é a regra. Eu não posso doar todos os meus bens. Não posso, em hipótese nenhuma. É nula esta doação. Ou seja, não produz efeitos no meio jurídico desde o início. Porque eu não posso ficar sem meios de subsistência, sem meios de viver. Então, é nula a doação de todos os bens. Outra doação que é nula: se eu doar mais do que 50% dos meus bens, também é nulo, entendeu? Então, no momento de eu fazer uma doação, eu avalio quanto eu tenho de bens. Posso doar até 50%. O que passar de 50% é nulo. Eu não posso doar. Não tem validade desde o início, entendeu? Então, se eu fizer uma doação de 70% dos meus bens, 20% vai ser nulo, porque eu não posso doar. Se eu doar integralmente os meus bens, todos eles, só possuo uma casa. Não pode, porque você está doando todos os bens que você possui. A lei está prevenindo você de golpes, prevenindo você de às vezes não estar muito bem, né? E de ficar sem meios de subsistência, uma proteção ao doador. Então, não pode. Isso aí é nulo, ok? E aí, o que acontece? Tenho lá 100% meu montante de bens. Quero doar 50% para o meu filho preferido.
meu predileto. Vou doar pro meu quindinzinho 50%. A lei permite? Permite. Tá dentro dos 50%, maravilha. É adiantamento de herança? É. Mas sabe o que eu posso fazer? No ato dessa doação, no instrumento público, eu posso dizer o seguinte: olha, estou doando. Esse bem, ele está coberto, ele está dentro dos 50% que são livres para eu doar. E eu não quero que isso seja adiantamento de herança. Eu não quero que seja. Se disser isto, na hora que eu falecer, os outros 50% que ainda permanecem lá, ou se mais algum vir, é aquele valor que vai ser partilhado igualmente entre os filhos, e o que eu doei antes não vai ser considerado nulo. Ok? Entendimento jurisprudencial já a respeito disso. O código não é muito claro, mas vem a jurisprudência e entende. Se no meu instrumento de doação, desde que eu esteja doando 50%, deixe claro que está dentro dos meus 50%, e eu digo que eu não quero que seja considerado adiantamento de herança, não vai ser considerado adiantamento de herança. Beleza? Agora, se eu não mencionar, não tem como. Eu não chegar lá e não fizer isso aqui, era adiantamento de herança, não vai ter como, vai ser considerado. Beleza? E aí, doações nulas de todos os bens ou da parte que exceder 50%. Anulável, ou seja, passível de anulação. Dona Joana resolveu passear fora do seu matrimônio e teve lá um amante, né? Uma relação extraconjugal. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E ficou pensando assim, do meu patrimônio particular aqui, nossa, pode, e se eu morrer? E se acontecer alguma coisa comigo? Nossa, esse meu relacionamento aqui, vou doar. Vamos fazer o seguinte, vou doar um bem aqui para a pessoa, vou doar um bem aqui para esse meu amante, para ele ficar coberto, tadinho. Eu tenho um pouco mais de condição, ele não tem, vou fazer a doação. Beleza, fez a doação. Só que essa doação, ela é anulável. Se o meu cônjuge tomar conhecimento dessa doação, ele pode anular. Ela não é válida. Mas ela não é válida a partir do momento. Qual momento? Que o juiz declarar que ela não é válida. Porque ela não é nula como a doação integral dos bens, que não produz efeitos desde o início, como a doação do excedente, a parte disponível de 50%. Não. Caso seja reclamado, ela é nula. Caso não reclamada, ela passa a ter efeitos. Qual o prazo? 2 anos da data da dissolução da sociedade conjugal. A partir desse momento, o cônjuge tem 2 anos para anular essa doação. Não fez essa anulação, aí não tem mais o que fazer, entendeu? Então vamos supor, a dona Joana doou hoje, continuou casada mais 1 ano. E aí o marido descobre, ou por outra razão, dissolveu-se a união conjugal. A partir dali, aquele cônjuge tem 2 anos para anular aquela decisão. E aproveitando, falando em prazo para anulação, lembra que nós falamos na compra e venda que quando é venda de ascendente para descendente é obrigatório para que tenha validade, é anulável também, os outros descendentes concordarem com essa compra e venda, não é? Caso não se concorde, ela é nula, não, ela é anulável. Algum irmão pode pedir anulação desta venda. E aí, qual é o prazo? 2 anos da data da transmissão. Eu vou fazer a checagem direitinho, porque prazo do Código de Processo Civil, vocês tinham me perguntado isso na outra aula, eu falei, peraí, vamos confirmar isso daqui. Então, 2 anos também, porque são as vendas anuláveis, tá? Esse aqui é da dissolução da sociedade, lá é da data da transmissão. Fez, não cancelou, acabou, não tem mais o que fazer, doação passa a ter validade. Beleza? Vamos pra frente. Não cabe evicção ou vício redibitório na doação. Mas isso não é novidade nenhuma. Por quê? Porque quando nós vimos evicção e quando nós vimos vício redibitórios, nós vimos para que contratos que eles valem para onerosos, bilaterais e comutativos, né? Ou pré-estabelecidos, que tem um risco definido.
O contrato de doação ele é gratuito e unilateral, então não se aplica vício redibitório ou evicção. Não faz sentido. Eu não pus a mão no bolso, não coloquei nada para poder, não paguei nada para ter o bem, por que eu haveria de ser indenizado, ok? Então, não cabe. Exceção, doação com encargo. Se a minha doação tinha um encargo, uma responsabilidade, um compromisso, alguma coisa que eu tinha que fazer, eu cumpri esse encargo, surgiu o vício ou alguma razão de evicção, aí sim é aplicável a evicção ou vício redibitório. É a exceção que está lá no capítulo da evicção e do vício, tá? Doação com encargo. Beleza? Fiz a doação. Posso revogar? Posso! Duas situações. Doação com encargo. Eu dei uma obrigação. Vou doar o terreno se você construir a igreja. Doei o terreno. Você não construiu a igreja. Então, eu vou lá e vou revogar a doação, porque você não cumpriu o encargo. Simples assim. Outra razão. Por ingratidão. Te dei um bem. Você me disse obrigado e depois, foi ingrato. O que caracteriza ingratidão? Dá uma olhadinha lá no artigo 557. Quais as causas, os fatos que comprovem, que marcam. Não é só, fulano olhou torto pra mim. Não. Quais os fatos que demonstram que houve ingratidão. Provou isso daí, eu posso ir lá e falar, tá aqui dentro do artigo 557, agiu de forma ingrata, por isso eu vou revogar essa doação. Quem pode alegar ingratidão? Só o doador, só eu. Eu vou ingrato comigo, você tá, né? Alegar, eu não posso alegar. Outro não pode vir alegar, o donatário foi ingrato com o doador, meu filho, meu marido, não. A única pessoa que pode alegar ingratidão é o doador. Vai lá e fala, bateu os itens do artigo 557. Então, eu vou revogar a doação. Tentou me matar. Tá lá, tentou, viu? Pelo amor de Deus, te dou e você não me faz isso? Você é ingrato. Vou revogar essa doação. Tentou me matar e conseguiu. Bom, aí eu tô morto, aí eu não posso alegar. Aí, neste caso de morte do doador, que a ingratidão gera a morte do doador, aí o descendente, o herdeiro, pode requerer a revogação da doação por ingratidão. Mas só nesse caso, porque o doador morreu, não tinha como ele alegar a ingratidão, não tinha forma, não tinha como, absolutamente não tinha como, tá ok? Duas hipóteses de revogação, por ingratidão, 557 do Código Civil, ou por inexecução do encargo, não cumpriu o encargo que foi pedido. Beleza? Só para finalizar, doação. Tem uma discussão jurisprudencial forte nesse sentido, não tem um pacificado ainda. É possível existir promessa de doação? Prometo para você que vou doar. E aí não cumpra essa doação. Aí você vai lá na justiça e exige que eu cumpra a doação. Como é que funciona isso? Alguns dizem que sim. Porque eu posso prometer por um instrumento, prometo que vou fazer isso, então eu vou para agir porque você me prometeu, né? Então alguns dizem que sim, que a promessa é válida. Porque faz parte dos atos pré-contratuais, que de repente você pode ter parado e é válido. Outros vão dizer assim, doação é ato de liberalidade, não tem encargo da outra parte, então eu dou se eu quiser. E eu posso querer no momento, depois desistir e não querer mais. O bem é meu. Faz parte, um dos elementos da doação é a vontade, é o querer dar para outra pessoa, é o querer que o patrimônio saia do meu montante, do meu universo e passe para o outro, entendeu? Então eu não posso exigir promessa de doação, porque ele pode ter prometido, mas depois ele não quer. E como não existe encargo, não existe obrigação, a promessa não pode se exigir o cumprimento dela. Aí não tem nada pacificado, uns dizem que sim, outros dizem que não, tudo dentro dessas argumentações. Não pode se exigir cumprimento de promessas de doação, porque faz parte da vontade. Se eu não quero, você não pode me obrigar a cumprir, mesmo que em algum momento eu tenha querido. Por outro lado, a promessa inicia, né, um dos passos da formação dos contratos, então ela teria validade. Beleza? É isso daí.